Fala primeiro. Estou mandando um vídeo aula para vocês tirarem as dúvidas aí, ok? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas sobre funções, vendo agora a função composta, ok? Pessoal, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações, ok? Vem comigo aqui, ó. Olha só, função composta. Diz o seguinte, dadas as funções f de A em B e g de B em C, vamos já fazer uns comentários acerca disso aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, um diagrama aqui, ó, representando o conjunto A, ok? Vamos colocar aqui outro diagrama que represente o conjunto B. E aqui um diagrama, por sua vez, representando o conjunto C. Agora, repare o seguinte. Nós temos a função f, e a função f ela vai do conjunto A até o conjunto B, ou seja, o conjunto A é o domínio da função f e o conjunto B é o contradomínio dessa função f. Então, ó, a f vai do conjunto A no conjunto B. Então, nós vamos ter isso daqui. Ó. Aqui nós temos a aplicação da função f. Agora, por sua vez, a função g ela está indo aonde? Ela está indo do conjunto B ao conjunto C. Ou seja, o B é o domínio e o C é o contradomínio da função g. Então, a função g está indo aqui, ó, nesse sentido aqui, do conjunto B até o conjunto C. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar um elemento aqui assim no conjunto A, um elemento x qualquer. E nós vamos aplicar a função f nesse elemento x. E aqui nós vamos obter o que, então? Se a função f está sendo aplicada, aqui nós vamos ter a função f de quem? F de x. Tá? Então, abre parênteses aqui, ó, vamos colocar aqui o x. Agora, aplicando a função g nesse elemento, nós vamos obter uma imagem aqui. Qual que é a imagem aqui? Ó? Olha só, nós estamos aplicando a função g, então aqui nós vamos ter g de quem? G de quem está aqui, ó, g de f de x. Então, ó, g f de x, beleza? Agora, continuando aqui, ó, olha só. Denominamos função composta de g e f a função h. Então, h seria a função composta. E essa função composta vai do conjunto A ao conjunto C diretamente. Ó. Então, a função h ela vem aqui assim, ó, pessoal. Essa é a função h. Repare que para a função f, o conjunto A é o domínio e o B é o contradomínio. Para a função g, o B, conjunto B é o domínio da função g e o conjunto C é o contradomínio da função g. Agora, na função h, repare o seguinte, na função h, o conjunto A é o domínio e o conjunto C é o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio. Então, essa função h, ao invés de ir do A até o C passando pela função f e pela função g, essa função h ela vai diretamente do conjunto A para o conjunto C. Ela é uma função composta, então ela está associando ali a função f e a função g para ir diretamente do conjunto A até o conjunto C. Ok? Continua aqui comigo. Ó. Tal que h é igual. Agora, olha isso daqui. Ó. É igual a g. Essa bolinha significa composta e aqui f. Então, a função h ela é g composta f de x. Ou a mesma coisa como a gente escreveu aqui embaixo. Ó. É a mesma coisa falar, então, g de f de x. Vamos fazer um comentário acerca dessa notação aqui. Ó. Notem que aqui nós estamos colocando assim, ó, g de f de x, tá? Isso daqui, ó, é a mesma coisa, tá? Escrever assim do que escrever assim, ó. Olha a sequência. Primeiro vem o g, depois vem o f. Então, a gente pode fazer assim, ó. G composta f aí de x. Assim como se a gente tivesse aqui, por exemplo, f de g de x,
nós teríamos aqui, ó, primeiro o f, tá? Depois o g. Aqui nós temos, então, f composta g, parênteses, e aqui fora o x, tá? Então, aqui só para explicar a notação, porque pode aparecer nas provas, ó, dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui. Eu sei por experiência que os alunos preferem muito mais essa maneira aqui, ó, do que essa daqui, beleza? E alguns alunos ainda falam, pessoal, assim, ó, gof de x, fog de x. Não é que está errado, tá? Mas gof, no caso, seria g composta f de x. E fog seria f composta g de x. Beleza? Então, olha só. Vamos apagar aqui, ó, e vamos continuar. Beleza? Então, assim, gente, ó, essa função h nada mais é do que g de f de x. Reparem, ó, a função h, a gente escreve como aqui ela, ó? É g depois o f de x, tá? Faz o caminho inverso. Da mesma forma, a gente poderia ter mais conjuntos. Imagine aqui um conjunto A, aqui assim um conjunto B, um conjunto C e um conjunto D. Aumentei em 1 o número de conjuntos. Nós tínhamos 3, agora nós temos 4. Agora imagine o seguinte, do conjunto A para o conjunto B, nós temos uma função f. Por exemplo, do B para o C, a função sendo aplicada, uma função g, por exemplo. E do C para o D, vamos botar uma função h. Agora é o seguinte, qual seria a função que iria diretamente do A para o D? Vamos chamá-la aqui, ó, de função i. A letra pouco importa, tá, gente? Mas o que importa é o seguinte, como é que eu posso escrever essa função i? Assim, ó, a função i pode ser escrita assim, ó, i de x é igual, faz o caminho contrário, ó, é igual a h, abre parênteses, de g, abre parênteses, de f, abre parênteses, de x, tá? Então, fecha todos os parênteses, ó, tem 1, 2, 3 parênteses abertos, 1, 2, 3 parênteses fechados. Pessoal, então a gente pode ter mais do que 3 conjuntos em uma função composta. Nesse exemplo aí, colocamos 4, mas poderiam ser mais. Só que na hora de escrever a função composta, a função que vai do primeiro até o último conjunto, a gente segue o caminho contrário. Ali a gente fez o quê? A função i de x é igual a h de g de f de x. Sempre fazendo o caminho contrário na hora de escrever ela. Ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho e fazer aqui um exemplo numérico para ficar bem claro como é que as coisas funcionam. Vamos imaginar uma função f, tá? E essa função f vai do conjunto A para o conjunto B, ou seja, o domínio e o contradomínio. E essa função f, vamos dizer que ela é expressa por essa função aqui, ó, x mais 3, ok? Agora vamos imaginar uma função g, por exemplo aqui, ó. Essa função g, ela vai do conjunto B até o conjunto C. E essa função g de x, ela é expressa por 2x mais 1, tá? Inventei aqui essas duas funções agora. Vamos imaginar agora aqui os 3 conjuntos. Ó, aqui assim, ó, o conjunto de partida A. Vamos colocar aqui embaixo o conjunto B, ok? E aqui em cima o conjunto C. Então, como a gente viu, ó, a função f vai do conjunto A para o conjunto B. Então, a função f está fazendo esse caminho aqui, ó. Beleza? Vamos colocar aqui a função f. A função g, ela está indo do conjunto B ao conjunto C. Então, aqui nós temos a função g, ok? Agora, vamos imaginar um elemento aqui no conjunto A, por exemplo, valendo 2, tá? Então, aplicando a função f aqui no conjunto A, nós vamos pegar esse 2 e substituir no x da função f. Então, olha como é que a gente vai ter aqui, ó. Na função f, nós vamos calcular, então, f de 2. Beleza? Quanto é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, então, 2 mais o 3. E 2 mais o 3, o resultado é 5. Então, aplicando a função f nesse x igual a 2, nós obtivemos um valor igual a 5. Então, o 5 é a imagem da função f no ponto 2.
Agora, aplicando a função g aqui no 5, ou seja, na função g, o 5 faz parte do domínio. E aqui no conjunto C, nós vamos obter a imagem referente ao valor 5. Agora, aplicando a função g no valor 5, nós vamos pegar o 5 e substituir na função g. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos calcular, então, o g de 5. Isso aqui dá quanto? 2 vezes o 5, vamos escrever aqui, 2 vezes o 5, somado com o 1. Reparem, primeira multiplicação, depois adição. 2 vezes o 5 dá 10, 10 com mais 1, 11. Então, o resultado obtido, ou seja, a imagem do 5 pela função g, é o valor 11, que está aqui, ó. Pessoal, agora é o seguinte, eu quero ir do conjunto A para o conjunto C sem a necessidade de passar pela função f, pela função g. Eu quero fazer essa composição, essa função composta. A situação é a seguinte, qual é a fórmula matemática, ou seja, qual é a função de correspondência entre o conjunto A e o conjunto C? Como é que a gente faz para descobrir a função? Vem comigo aqui, ó. Reparem, ó. Então nós vamos descobrir qual é a função que vai do A até o conjunto C diretamente. Vamos chamar essa função de função h. Lembre que a gente viu anteriormente, a função h, a gente pode escrevê-la assim, ó. H de x é igual, como a gente faz? Ó, g de f de x. Então, ó, g, abre parênteses, f, abre parênteses de x. Fecha, fecha. Agora, para descobrir a lei de correspondência, ou seja, a função h de x, o que a gente faz? Vai na função g e lá no lugar do x da função g, a gente coloca o f de x, tá? Então, olha só, indo lá na função g, aqui, ó, no lugar do x, nós vamos substituir por f de x. Então, vem aqui também f de x. Então, nós teremos g de f de x igual, olha a função g, 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o f de x, mais o 1. Mais o 1. Agora, o que a gente faz? No lugar de f de x aqui, ó, nós vamos colocar a função f de x. Isso aqui, então, será igual a 2. Qual é a função f mesmo? Está aqui em cima, ó. A função f é x mais 3. Então, é 2 que multiplica o x mais o 3 somado com 1. Agora, aquele 2 ali, ó, na frente do parênteses, ele vai fazer a distributiva. Vai multiplicar o x e depois multiplicar o 3. E nós teremos o que, então? 2 vezes o x, isso aqui dá 2x. 2 vezes o 3, isso aqui dá 6. E temos mais o 1. Ok? Agora, então, isso aqui vai dar 2x, 6 mais 1, 7. Então, aqui nós temos a função g de f de x, que nada mais é do que a nossa função h de x. Pessoal, então, para descobrirmos essa função h, que vai do conjunto A ao conjunto C diretamente, a gente fez o quê? Na função g, nós trocamos o x por f de x. Só isso daí. Agora, vamos ver mesmo se aplicando a função h no valor 2, nós obtemos a imagem igual a 11. Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Aqui tá bom. Agora, então, ó, aplicando h lá no valor 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes o 2 mais o 7. 2 vezes o 2 dá 4. 4 mais o 7, o resultado é 11. Então, aplicando a função h no x igual a 2, nós obtivemos a imagem sendo igual a 11. Ok? Beleza, então, pessoal? Tenho certeza que muitos de vocês tinham essa dificuldade em entender o que significava realmente essa função composta. O que era a tal da função composta? Aquele mecanismo ali, ó, tenho certeza que deu para reavivar, deu para você entender um pouquinho melhor a respeito da função composta. Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uns exercícios para ficar bem claro como é que a coisa funciona e como é que aparecem as questões na hora das provas. Vem comigo aqui, ó. Questão 1 fala assim, ó, sejam as funções f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 3x mais 2. Determine, item A,
f de g de 2. Pessoal, sempre comece pelo interior aqui, ó. Vamos fazer o quê? Vamos descobrir quanto é que vale g de 2. Então, vamos calcular aqui embaixo, ó. A g de 2 vai na função g e no lugar do x coloque o 2. Olha a função g aqui, ó. 3 vezes o x mais 2. Então, será 3 vezes o 2 mais o 2. Isso aqui dá quanto? 3 vezes 2 dá 6, mais o 2, resultado é 8. Então, g de 2 é igual a 8. Efetivamente, o que a gente pode fazer? Ó? No lugar de g de 2, colocar o 8. Então, nós ficamos com f de 8. Agora, para calcularmos f de 8, vá na função f e no lugar do x, coloque 8. Vamos fazer aqui mesmo. Ó. Na função f, então, colocamos o 8 aqui, vai ficar 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado, menos o 1. Primeiro, a gente faz a potência. 8 ao quadrado é 64, menos 1, 63. Beleza? Esse aqui é o resultado. Agora, olha o item B. Vamos fazer agora g da f de 2. A gente fez f da g de 2. Agora, g da f de 2. Primeiramente, vamos calcular f de 2, tá? Então, olha só. f de 2 faz o quê? Vai na função f e no lugar do x coloque o 2. Então, na função f vai ficar, então, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado menos o 1. Tá? 2 ao quadrado é 4, menos 1, o resultado é 3. Então, f de 2 é igual a 3. A gente pode, então, reescrever isso daqui, ó, como sendo g, abre parênteses, no lugar de f de 2, a gente coloca o 3. Beleza? Agora, vai na função g e no lugar do x, coloca o 3. Vamos fazer aqui mesmo. Ó. Na função g, então, 3 vezes o x mais 2, ficará 3 vezes o 3 mais o 2. O resultado é 3 vezes 3 dá 9. 9 com mais 2, 11. Aqui uma observação, gente. No item A, a gente fez a f da g de 2. Tá? No item B, nós fizemos a g da f de 2. Trocamos ali. Repare que os resultados foram diferentes. E isso acontece na grande maioria das questões. Tá? A maioria das vezes, não dá para dizer que g de f de x é a mesma coisa que f de g de x. Essa permutação, essa troca aí, não pode ser feita. Tá? Agora, vem aqui ó, no item C. Repare um pouquinho. No item C, nós vamos fazer a g da f de x. Ou seja, ele quer saber aqui ó, qual é a função g de f de x. Então, o que a gente faz? Ó? A gente vai na função g e no lugar do x da função g, a gente troca por f de x. Tá? Então, vem comigo aqui. Ó. Vamos puxar uma flechinha aqui. Vamos fazer aqui. Ó. Na função g, então, vamos calcular f de x. E na função g, então, nós colocamos 3 vezes f de x mais o 2, ok? Agora, olha só, vai ficar 3 vezes. Quem que é a função f? A função f é x ao quadrado menos 1. Então, abre parênteses aqui, ó, fica x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, mais o 2. Aquele 3 ali, ó, na frente do parênteses, ele vai fazer a distributiva, né? Então, nós vamos ficar com 3 vezes o x ao quadrado, fica 3x ao quadrado. 3 vezes o menos 1, isso aqui dá menos 3, e temos o mais 2. Isso aqui dá quanto? 3x ao quadrado, tá? Menos 3 com mais 2, isso aqui dá menos 1. Ou seja, nós temos ali ó, que a g de f de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. Lá no item B, a gente calculou g de f de 2. Vamos colocar o 2 na função ali, na g de f de x, e ver se o resultado também é igual a 11? Vem comigo aqui. Ó. Substituindo, então, como a gente fez na função b, vamos calcular aqui ó, g de f de 2. Então, isso aqui será igual a 3 vezes o 2 ao quadrado, menos o 1. Ou seja, aqui, ó, pessoal, cuidado, ó, temos a multiplicação e temos a potência. Faça primeiro a potência.
2 ao quadrado é 4, 4 vezes esse 3 dá 12, 12 menos o 1, 11. Reparem que o resultado foi o mesmo. Beleza? Então, pessoal, lá no item B, não foi necessário a gente descobrir a função g de f de x para calcularmos a g de f de 2. Primeiro a gente fez a f de 2 e depois fizemos a g do resultado encontrado. Beleza? Dessa aqui, vamos fazer a última questão sobre função composta dessa aula aqui. Olha só, o item 2 diz o seguinte: seja as funções reais, parari, parará, tem tudo isso daqui, determine g de 2. Agora, olha isso daqui, gente. Nós temos aqui aquela notação lá que eu expliquei no começo da aula. F composta G. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Vem o F primeiro, então isso aqui é a mesma coisa que F, abre parênteses, G, abre parênteses de x, fecha, fecha parênteses. Isso aqui é igual a x ao quadrado menos 1. Reparem, então, que a gente tem aqui a AF da G de x. E aqui, pessoal, nós temos a f de x. O que a gente faz? Lá na função f, no lugar do x, a gente vai colocar a função g de x. Ou seja, ali assim, vamos colocar g de x. Consequentemente, aqui também g de x. Ok? Vamos fazer isso aqui. Nós teremos, então, f de g de x é igual a 2, que multiplica o x, que no caso é g de x, tá? E temos o menos o 3, ok? Agora, a gente sabe que f de g de x nada mais é do que x quadrado menos 1. No lugar de f de g de x, vamos colocar, então, x ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a 2 vezes g de x menos o 3. Beleza? Olha só, esse menos 3, ele vai lá para o outro lado da igualdade trocando o sinal, ou seja, vai com o sinal positivo. Então, nós teremos x ao quadrado, esse menos 1 com esse mais 3, vai ficar mais o 2, é igual a 2, que multiplica g de x. 2g de x, beleza? Esse 2 está multiplicando, ele desce dividindo, ou seja, g de x é igual a x ao quadrado mais o 2 dividido pelo 2. Agora, reparem que a pergunta é: determine g de 2, ou seja, vamos na função g e no lugar do x, vamos colocar o 2. Então, vem aqui, nós ficaremos então com g de 2 como sendo 2 elevado ao quadrado, tá? Mais esse 2 e dividido por 2. Isso que dá quanto? Potência primeiro, tá? 2 ao quadrado é 4. 4 com esse 2 aqui, dá 6. 6 dividido por 2, 3 é a nossa resposta. Certo? Então, pessoal, chegamos ao final da aula. Se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários, tá? Fique à vontade. Pense o seguinte, gente, matemática, para aprender ela é um estudo um pouco mais lento, é um estudo ativo. Você não estuda matemática sentando na cama, lendo a matéria. Você tem que sentar na mesa, papel em branco, resolver bastante questões, acompanhar as aulas. E isso é um estudo, gente, que é devagar, mas eu tenho certeza que com a sua dedicação, você vai passar por todas essas dificuldades e aprender bastante essa matéria, já que ela é muito importante. Ok? Pessoal, bons estudos, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Até mais!